Salve, salve! Nesse vídeo você vai aprender como inserir tabelas no seu Microsoft Word. Eu vou te passar como você pode inserir tabelas simples até a tabela mais complexas. Meu nome é Nabi Lima, sem mais enrolação, bora lá! Bom, para inserir tabelas no Microsoft Word é bem simples, só é você ir até o menu Inserir, procura a opção Tabela, que vai estar logo abaixo do nome Inserir, e aqui ele vai aparecer uma janelinha, vai abrir aqui algumas opções nessa janela. E essas opções têm alguns quadrinhos, ó. Se você posicionar em cima deles, ele vai, se você observar do lado direito aí, na sua área de trabalho do Microsoft Word, ele já vai inserindo as colunas e as linhas da sua tabela, ó, automático. Não precisa você nem digitar e nem inserir nenhum número. Só de você posicionar o mouse em cima desses quadrinhos, ele já vai inserir a sua tabela ao lado. Vamos supor que você queira uma tabela com 3 colunas e 3 linhas, só é você posicionar aqui nesse quadrinho, onde está o mouse, você vai clicar e pronto, voilá, está pronto a sua tabela. Aí você pode inserir as informações que você quer ou que você precisa, né? Só que a gente vai aprender a formatar também as tabelas, só que a gente vai aprender já com alguns modelos que eu separei para a gente trabalhar aqui, beleza? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou te mostrar algumas outras opções que você vai ter lá. Voltamos ao menu Inserir, Tabela. Aqui embaixo, pessoal, é porque assim, quando você clica em Tabela e você vem só nesses quadrinhos, ele tem uma limitação aqui, que ele só consegue gerar uma tabela de 7 colunas por 6 linhas. E às vezes você precisa de uma tabela maior, com mais colunas e mais linhas. Vamos supor que você vai fazer uma listagem de uma relação ou de funcionários, de produtos, de alunos, independente do que seja, você precisa de mais linhas ou mais colunas. Então, a gente vai ter que vir aqui em tabela, inserir tabela, nessa opção aqui. Ele vai abrir essa aba aqui, essa janelinha, e ele vai te pedir o número de colunas e o número de linhas. Aí vamos supor que você quer com 8 colunas e você quer um total aí de 30 linhas, por exemplo, para fazer uma listagem aí de alguma coisa. A largura da coluna, eu geralmente não utilizo essa largura com alguma definição aqui, mas vai depender. Se você quiser padronizar e deixar tudo do tamanho, mas no nosso caso aqui a gente vai começar só no automático mesmo, e ela vai definir o tamanho automaticamente. Ela vai ajustar ao conteúdo aqui. Se tiver um conteúdo, ela vai ajustando de acordo com o conteúdo, né? Quando você vai inserindo as informações, ela vai se ajustar a janela automaticamente. E se você quiser, por exemplo, se você fizer várias tabelas no decorrer aí do seu dia, do seu trabalho, e precisar ir gerando mais e mais tabelas, você pode colocar ele para salvar as configurações que você determinar aqui e marca você vai ticar essa opção e ela vai, sempre que você for inserir uma tabela, já vai abrir com essas opções aí, tá? Já definidas, beleza? Não é o caso aqui, a gente só está fazendo um teste aqui por enquanto. A gente vai gerar uma tabela com 8 colunas, com 30 linhas. Só é clicar em OK e tá aqui a nossa tabela. Bom, o que acontece aqui? Aqui a gente teria que ir inserindo, por exemplo, as informações que a gente quer de uma listagem, número, nome, e aqui a gente vai inserindo várias opções que poderia ter na nossa tabela. Beleza. Então, é assim que se insere tabela, pessoal. É basicamente isso. Então, a gente vai trabalhar de forma mais detalhada agora, já que vocês já sabem como é que a gente vai inserir uma tabela, já aprendeu aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui para selecionar toda a tabela, vou clicar com o botão direito em cima dela e vou clicar no nome excluir tabela para a gente apagar toda essa tabela que a gente inseriu. Voltando lá no menu inserir tabela, aqui embaixo tem uma opção de desenhar tabela, que você também pode estar desenhando manualmente, linha por linha, célula por célula, coluna por coluna. Essa aqui é um pouquinho mais complicadinha de você trabalhar, não aconselho você fazer dessa forma. Você pode inserir, ou seja, integrar aqui uma planilha do Excel no seu Microsoft Word, e não é o que a gente vai fazer. E ele já tem algumas opções aqui também, predefinidas, de algumas tabelas aqui, de alguns modelos já de tabelas, que a gente pode escolher
A depender da situação aí, aqui tem algumas tabelas de calendário, né, do mês, né, mensal, e tem também algumas opções aqui embaixo. Se você clicar em cima dela, você vai inserir já automaticamente um modelo já pré-definido, com formatação e o número de colunas e linhas. Se eu clicar, por exemplo, em cima aqui dessa lista tabular, que é o nome dessa tabela rápida aqui, ela já vai inserir a tabela formatada, que vai estar aqui com títulos com o fundo cinza e as letras brancas, e embaixo vai ter, e aqui você pode apagar e mudar as informações que tem dentro dessa tabela, pode estar apagando, tá? Vou dar só um Ctrl Z para corrigir a informação, vou clicar em cima desse quadradinho aqui para a gente selecionar, dessas setas, na verdade, para a gente selecionar toda a tabela, vou clicar com o botão direito, excluir tabela, para a gente apagar essa tabela. Beleza, então, para inserir tabela não tem segredo, é isso aqui basicamente. Só que cada tabela vai depender de situação para situação, então a gente vai ter que saber como é que a gente quer, você vai ter que ter em sua mente aí como é que você quer essa tabela, quais as informações que você vai inserir. Eu separei alguns modelos para a gente fazer junto, e aí fica melhor para vocês entenderem aí. E vocês aprenderem como é que você vai fazer a inserção dessa tabela de acordo com as informações que você precisa. Por exemplo, se você pedir para fazer alguma informação de listagem, ou de notas, ou de listagem de produtos, você pode se basear em algumas dessas aqui. Como eu já estou com o modelo pronto aqui, com as informações que vamos supor que você poderia estar fazendo aí também, mas é aquela situação, né? A prática leva à perfeição e você só vai aprender a inserir tabela fazendo tabelas. Então, bora lá. Antes de mais nada, vocês têm que saber de uma coisa. O que está na horizontal são as linhas, tá? Na vertical é as colunas, beleza. Essa tabela aqui, se a gente for contar, a gente só vai ter duas colunas, e linhas vai ter 1, 2, 3, 4 linhas. Beleza, então a gente nessa primeira tabela, a gente precisa de uma tabela com 2 colunas e 4 linhas. Eu vou voltar lá no Microsoft Word, vou ir lá no menu inserir, tabela. Como eu preciso de 2 colunas e 4 linhas, eu posso vir por aqui, beleza? Eu posso vir aqui e clicar. Só que eu já vou colocando vocês no costume aí de inserir uma tabela por aqui, tá? Que é bem melhor também, vocês vão ver com o tempo. Aí você clica aqui em inserir tabela, número de colunas, a gente já sabe que é 2, número de linhas, a gente sabe que é 4. Vou dar um OK, beleza. Nossa, ela veio muito extensa, ocupou toda a página. Não tem problema, a gente vai configurar isso daqui, e é por isso que eu trouxe os modelos para vocês aprenderem na prática como é que você vai formatar sua tabela, beleza? Pronto, 2 colunas, 4 linhas. Agora a gente vai voltar lá na tabela aqui que a gente vai fazer. E eu vou dar só uma pausa para mim poder inserir essas informações aqui, tá? Não tem nada de anormal, só vou vir aqui digitando o conteúdo igual como se você estivesse fazendo um texto. Eu vou pausar o vídeo aqui e já vou voltar quando tiver com todas as informações, beleza? Pronto, as informações foram inseridas aqui. Para inserir as informações, só ir clicando de célula em célula e digitando. Não tem nenhuma dor de cabeça em relação a isso. Muito fácil, simples. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que formatar. A gente vai ter que formatar essa tabela. E para formatar essa tabela, a gente tem que ver o seguinte. Para formatar a tabela, pelo menos em relação ao texto, é igual formatar um texto normal. A gente vai ter que selecionar a área que a gente quer. Por exemplo, essa área aqui, ó, tipo de taxa, o fundo dele está com o fundo cinza. Então, a gente vai voltar aqui no Word. Só um adendo aqui para deixar, para frisar melhor para vocês aqui. O seguinte, aqui em cima tem um menu chamado Ferramentas de Tabela. Porém, esse menu ele só aparece quando você clica dentro da tabela. Aí eu cliquei dentro da tabela, ela apareceu. Aí a gente vai ter várias opções de formatar o design da tabela, ou seja, o formato dela aqui em relação ao visual, digamos assim, visual da tabela, e a tabela layout.
E aí a gente vai ter algumas outras informações que a gente vai estar aprendendo a mexer daqui a pouquinho com ela, beleza? Então, o que a gente vai ter que trabalhar primeiro aqui, ó? A gente vai ter que selecionar o título e vai ter que vir nessa opção aqui de design de tabela. Lembrando que essa opção só vai aparecer quando você tiver clicado na tabela ou selecionado uma área dela. E não confunda, pessoal, com o design aqui, ó, esse design desse menu aqui, tá? Não é o mesmo. Tem que ser aqui na caixinha de ferramentas de tabela. Você selecionou design de tabela. Depois de fazer isso, a gente vai vir aqui no nome, ó, nessa opção sombreamento, que a gente quer uma cor de fundo. Se eu posicionar em cima das cores, observa que você já vê o visual. Essa questão de cor é relativo, aí cada um vai ter que colocar uma cor que queira, às vezes quer a cor da logo da empresa, com uma cor específica para determinado trabalho, então fica a critério de vocês. Aqui eu vou colocar na cor cinza para ficar uma cor mais formal, digamos assim. Vou clicar no cinza, vou clicar fora, beleza. Então pronto. Aqui a gente já está com o fundo do título aqui em cima, formatado na cor cinza, igual está nessa tabela. Agora o que acontece? Observa que aqui essa tabela nessa tabela a coluna está bem próxima do texto e também na questão da porcentagem aqui, ó, de IVA. Eu vou voltar lá no Word para diminuir o tamanho da sua tabela aqui, no caso da sua coluna. Só é você posicionar o mouse exatamente em cima da linha. Observe que ele muda de formato, ó. Se eu posicionar o mouse aqui em cima da linha, ela vai posicionar e ficar uma seta para a direita e para a esquerda. Eu só vou clicar em cima dela, arrastar para a minha esquerda, que eu quero aproximar a coluna do texto à esquerda, e eu vou pegar novamente e fazer o mesmo processo na outra coluna do lado. Eu posiciono o mouse em cima, exatamente em cima da linha, clico, seguro o clique e arrasto o mouse para a esquerda novamente, para aproximar do texto. Ó. E pronto. Já ajustamos a largura da sua tabela da forma que está aqui na nossa tabela modelo. Agora, o que acontece aqui? Observe que a borda da sua tabela ela está com um formato diferente da padrão. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Geralmente, se você quiser, você pode vir aqui em cima desses modelos, ó, e posicionando em cima, você vai vendo como é que é. Observa que ele já tem alguns modelos aqui predefinidos. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, se eu clicar nessa laranja, ela vai ficar com a tabela formatada laranja. Isso eu posso ir mudando aqui, ó. Tem algumas cores bem esquisitas aqui, estranhas, mas vai depender de cada situação, né? Ninguém sabe. Então, aqui você pode já predefinido, mas a gente quer formatar da nossa forma, do nosso modelo aqui, que a gente já pegou, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z e vou deixar só padrão aqui. Bom, agora a gente vai ter que formatar as bordas da tabela. Para formatar, a gente tem que clicar dentro da tabela para aparecer a ferramenta de tabelas aqui. E vou procurar essa opção aqui no canto superior direito com o nome pincel de borda. A gente clica nele e você vai vir aqui, ó, sem borda. E observe que tem várias opções aqui de bordas. Isso daí fica a critério de vocês. Vocês podem escolher qualquer modelo que você quiser utilizar nas bordas aí da sua tabela, beleza? Então eu vou escolher um modelo mais parecido com o que está lá na tabela que a gente está fazendo, que vai ser esse daqui. Aí eu vou clicar em cima e agora só é contornar a tabela que a mágica acontece. Não tem dor de cabeça. Se você clicar uma vez e soltar, vai mudar a borda. Mas quando a tabela for muito grande, você ficar clicando, vai demorar demais. Então, o que você clica, segura e arrasta. Aí você clica, segura e arrasta. Fez a linha de cima, do lado aqui você faz o mesmo processo. Ó. Clica, segura e arrasta. Não fica puxando assim, que se não for você vai acabar bagunçando a tabela na formatação. Às vezes dá alguns erros assim, tá? Então você clica, segura, faz parte por parte. Fez em cima, clicou, segurou. Fez na lateral direita,
clicou, segurou, soltou, fez a lateral, fez a parte de baixo, clicou, segurou e arrastou para baixo, ou você não precisa ter um padrão de, começa da esquerda para a direita, tanto faz. Pode fazer da forma que quiser. Aí você vai clicar, segurar, fazer a linha, outra linha, faz linha por linha. As colunas é mais fácil que você só vai clicar e arrastar, já vai a linha da coluna toda. A linha demora um pouco mais, que às vezes você tem que fazer uma a uma, tá? Mas fica mais bonitinho assim. E está formatado. Para sair aqui do pincel, você pode clicar fora. Eu aconselho vir aqui em cima do nome pincel de borda e clicar novamente. É melhor, tá? Eu aconselho fazer isso. E está formatado a primeira tabela aqui que a gente fez de modelo, beleza? Eu vou clicar aqui embaixo da tabela, pressionar Enter para a gente poder fazer a próxima tabela. E para fazer a tabela, a gente precisa saber quantas colunas a gente vai precisar e quantas linhas a gente vai precisar. Veja que essa tabela aqui ela já é um pouquinho mais complexa, porque ela vai ter uma linha aqui dividindo no meio e vai ter algumas partes aqui que não tem divisão. Observe que aqui tem uma divisão de uma coluna e aqui em cima está uma linha só. Aqui eu vou te ensinar alguns macetes de inserção de tabelas que é bem interessante, tá? Então, bora lá. Quando for assim, o ideal é você contar onde tem mais colunas, ou seja, que é aqui embaixo, então. Então, a gente vai contar primeiro essas colunas aqui. Cada dado aqui vai ser uma coluna, tá? Então, bora lá. Aqui vai ser a primeira coluna, vai ser uma. Esse segundo dado aqui dos números vai ser a segunda coluna. Esses aqui, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna. Ou seja, 5 colunas. Vamos ver agora quantas linhas será necessário. A gente vai começar das primeiras informações aqui. Pode ignorar essa linha aqui, tá? A gente vai inserir primeiro aqui, contando essas linhas que tenham todo o conteúdo, beleza? Então vamos lá, vai ter uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, 5 linhas. Então essa tabela possui 5 colunas e 5 linhas. Bora lá no Word para a gente poder inserir essa tabela. A gente vai em inserir tabela. Número de colunas vai ser 5 e o número de linhas também é 5. Beleza? Aí você vai clicar em OK e está aqui a nossa tabela inserida. Agora, a gente vai ter que inserir as informações, beleza? Aqui em disciplina, a gente vai ter que fazer um macete aqui. Essas informações, pelo menos essa primeira parte aqui, eu vou fazer sem pausar o vídeo para vocês verem como é que é para ser feito, beleza? Bom, para inserir essas informações lá na tabela, a gente vai ter que observar o seguinte aqui nesse modelo nosso. Observe aqui que nessa célula aqui, ele vai ter duas descrições, que vai ser disciplinas e nomes. E logo na frente vai ter uma linha com o nome disciplinas, matemática, português, na de baixo, terceiro período PG, terceiro período PG, na outra abaixo, novamente. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que eliminar algumas linhas aqui. Por quê? Lembra que a gente inseriu 5 linhas e 5 colunas? Só que aqui, estão observando que do lado dessa célula tem 3 linhas e aqui não tem nenhuma, é só uma célula? Isso aqui a gente vai ter que fazer um pequeno processo que se chama mesclar células. Essa mesclagem de células você vai aprender agora. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? É bem fácil de se fazer. Então, bora lá. A gente tem que saber que nessa única célula, ela não tem nenhuma linha dividindo. É uma célula com 2 nomes, 2 informações, e não tem nenhuma linha dividindo elas. Então, a gente vai, já sabendo disso, a gente já pode voltar lá no Word e a gente vê aqui o seguinte, ó. Vai ter essa célula e na frente dela vai ter as linhas, né? Uma linha, duas linhas, 3 linhas. Então, a gente vai selecionar aqui, ó, essas 3 linhas. A gente não quer que fique dividido aqui, na verdade. Então, a gente vai selecionar e a gente vai ir agora lá na ferramentas de tabela e vai ir na opção tabela layout.
e vai abrir essas ferramentas aqui que a gente vai começar a utilizar algumas delas agora. Quando a gente seleciona, a gente precisa mesclar, ou seja, apagar essas linhas. O que seria apagar? Seria eliminar essas divisões aqui. Então, primeiro a gente seleciona, vai lá em tabela layout e procura o nome, ó, mesclar células. Você vai clicar e ela vai apagar. Basicamente isso. E aí a gente vai inserir as informações. Como a opção abaixo, a informação abaixo é nomes, a gente vai ter que pressionar a tecla Enter 2 vezes para ficar mais próximo ali da linha de baixo, tá? A gente vai colocar nomes. Voltar lá na tabela e vai estar aqui, ó, disciplina e logo abaixo nomes. Também já está assim, beleza? Pronto. Agora o que que a gente vai ter que fazer? Em disciplinas, ela não tem divisão. E logo abaixo de disciplinas vai ficar matemática e português. Então, disciplinas a gente vai selecionar todas as células e tirar as divisões, que foi o que a gente acabou de fazer, e se chama a ferramenta mesclar células. Então, a gente vai voltar lá no Word. Essa linha aqui de cima, a gente vai ter que eliminar essas divisões. Então, a gente vai clicar dentro das células, segurar e arrastar, que é para selecionar, como vocês já sabem. Selecionou. A gente vai ir lá de novo em tabela layout, procura o nome mesclar célula, clica em cima, clica aqui dentro e qual vai ser a informação? Disciplinas. Pronto. Mais uma informação inserida na nossa tabela. Voltamos lá no nosso modelo e logo abaixo disciplinas vai ter as matérias matemática e português. Aqui já é diferente. Em matemática e português, ela só vai ter uma divisão aqui da linha entre uma matéria, entre uma disciplina e outra. Beleza. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente está vendo aqui que tem duas células embaixo. Então, a gente vai ter que selecionar duas células aqui para a matemática. Vamos voltar lá no Word. Vou selecionar, clicar na primeira célula e arrastar para o lado para a célula ao lado, na mesma linha. Selecionei uma célula, duas células, vou lá em tabela layout, vou clicar em mesclar células, volto na tabela e em português é a mesma coisa, ó, tem duas células abaixo, então vou ter que mesclar duas células acima, volto lá no Word, seleciono duas células, vou lá em tabela layout, clico em mesclar células e pronto. Aí eu vou ter que inserir o nome do conteúdo aqui dos dados, né, que seria matemática e do lado português. E está pronto, mais um conteúdo inserido. Aqui embaixo, voltando lá na tabela, eu vou ter que inserir o nome aqui, terceiro período e PG. Vou voltar na tabela, vou clicar aqui, vou digitar terceiro P.G. Voltar lá no modelo de tabela, do lado a mesma coisa. Então, vou voltar inserindo a mesma informação aqui. Terceiro. Pronto. As informações da parte de cima da tabela já foram inseridas. Agora, voltando aqui, a gente tem que inserir essas informações aqui abaixo. Ó. Então, vai ser Maria José. Como aqui vai ser só inserir os dados clicando de célula em célula, eu vou pausar o vídeo e assim que eu inserir tudo aqui eu já volto. Prontinho, informações inseridas. Agora vem a parte de formatar a tabela, que vocês vão aprender também como formatar a tabela nesse estilo de modelo aqui. Primeiramente, a gente vai ter que ajustar o tamanho das colunas, tá? Vamos pegar aqui e ver o seguinte, ó. Observe que terceiro período está bem próximo aqui do conteúdo, PG fica mais ou menos na mesma distância aqui de terceiro período, então vamos voltar lá. Vou clicar aqui, vou arrastar, clicar aqui o seguinte, primeiro eu vou posicionar o mouse, né?
como a gente fez anteriormente, posicionar o mouse em cima da linha da coluna, da divisão aqui. O mouse mudou de formato, ficou uma setinha para a esquerda, outra para a direita, só é você clicar, segurar e arrastar para o lado. Agora eu vou vir aqui, é bom você clicar dentro da coluna que você vai alterar o tamanho, tá? Clica dentro aqui do conteúdo, pode ser, não precisa ser necessariamente, pode ser em alguma linha específica, pode ser qualquer uma, tá? Aí eu vou posicionar o mouse em cima da, da linha da coluna aqui agora, clicar, segurar, posicionar ela mais ou menos aqui assim, prontinho, tá mais ou menos, tá praticamente do mesmo tamanho. Vou fazer isso na coluna do lado. Opa, aí tá vendo? Se eu puxar muito, o conteúdo vai descer, tá? Então vou deixar bem próximo aqui com esse espaço. Vou posicionar aqui novamente, vou deixar do mesmo tamanho. Pronto. Aqui já estamos com um esboço bem parecido já com essa tabela. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? A gente vai ter que mudar a borda por fora, tá vendo? Que por dentro aqui é praticamente a mesma. É praticamente não, é a mesma borda aqui em tudo. Só a borda por fora, externa aqui, que a gente vai ter que alterar. Então, vou voltar lá no Word, vou clicar dentro da tabela, como você já sabe. Vou lá em Design da tabela e vou clicar onde? Pincel de borda. Observe que continua até o estilo de borda que a gente utilizou anteriormente. Vou clicar em Pincel de borda, vou clicar na primeira seta aqui, que é o modelo, e vou procurar uma mais ou menos, não precisa ser igual, pode ser parecida, no caso é essa daqui, né? Você pode usar qualquer uma, tá? Não tem problema. Lembrando também que você pode mudar a cor. Você pode colocar qualquer cor que você quiser. Essa daqui eu vou deixar uma cor diferente. Vou deixar um azul aqui, esse azulzinho aqui. E também você pode, esse aqui só tem uma espessura. Depois eu vou mostrar para você que você pode mudar essa espessura aqui. Nesse estilo aqui, só vai ter 3 pontos, tá? Após fazer isso, você vai posicionar o pincel em cima da linha da tabela, clica, segura e arrasta, tá? Aí você observa que ela ficou selecionada, você solta e aí você vai contornando ao redor de toda a tabela, beleza? Você vai clicar, segurar e arrastar, lembrando que você pode ir clicando de um a um. Porém, às vezes acontece isso de você clicar fora e sair, você volta lá no pincel, clica nele de novo e vai clicando. Você pode ir clicando de um a um. Eu acho mais demorado, é melhor você clicar, segurar e arrastar para fazer todo o contorno dela, tá? Pronto. Tornamos ao redor dela, tá igual aqui já, beleza? O que você vai fazer? Você vai clicar lá no pincel da borda para sair do pincel. E aqui o seguinte, ó. A gente vai ter que terminar de formatar aqui agora os textos. Eu vou voltar na tabela aqui. Aqui não está negrito, mas eu vou deixar negrito aqui nos títulos para ficar mais destacado, ficar mais interessante também. Eu vou selecionar o texto. Quando eu seleciono, ele já te dá uma opção aqui, tá vendo? Ó, na caixinha de formatação. Você pode clicar em negrito e observar o seguinte, ó. Aqui nessa tabela, o título está centralizado. Você já está fazendo tabela, você já deve ter uma noção melhor de formatação de texto, né? Então aqui, observe que ele está no centro da célula. Então a gente vai lá, deixar selecionado aqui e vai vir aqui, ó, essa opção centralizar. Aí o nome vai lá para o meio da célula. Aqui abaixo, como a formatação dos dois conteúdos aqui, no caso, das duas matérias, são iguais, a formatação, eu vou selecionar, vou colocar negrito e vou centralizar. Aqui embaixo, posso selecionar todos de uma vez, só o título, tá? Aqui eu só vou deixar centralizado, tá? Vou dar uma olhada aqui novamente. Ele é centralizado, eu vou selecionar, não vou deixar negrito não, vou deixar só selecionado e vou colocar centralizar. Agora vem aqui, ó, disciplinas, eu vou selecionar os dois e vou colocar negrito. Se por um acaso você selecionar e não aparecer, que às vezes a gente seleciona, não aparece aqui essa barrinha, você pode voltar aqui, tá? Ó.
em página inicial e você pode utilizar as formatações do menu aqui, tá? Pode estar utilizando tudo aí que você tiver de formatação, igual a formatação de texto mesmo, beleza? Às vezes ele sai, ó, ele não fica aqui quando a gente seleciona, aí que aparece aqui, às vezes ela sai. Se por acaso sair, vocês já se atentem que você pode voltar aqui na página inicial e mudar, beleza? Pronto. Então tá formatado aqui, a gente já colocou negrito aqui, beleza? Vamos voltar lá. O que que tá faltando agora? Apenas a divisão aqui dessa linha. E uma coisa aqui, se atente que disciplina ele está alinhado à direita. Então vamos voltar lá na nossa tabela, selecionar só disciplina e observe que aqui nem tem a opção de alinhar à direita. Então é interessante vocês virem aqui em página inicial e vir aqui no menu de alinhamento, colocar alinhar à direita. Pronto, está aqui. Pronto, a tabela foi formatada, já está igual à tabela modelo aqui. E o que está faltando agora na nossa tabela é a linha na diagonal nessa célula aqui, onde se encontra aqui disciplinas e nomes. Então, como a gente vai inserir essa linha na diagonal? A gente vai voltar lá no nosso Word e vai vir na tabela, clicar em cima dela. E logo após clicar em cima dela, a gente vai vir aqui, ó, tabela layout e vai procurar o nome desenhar tabela. Eu vou clicar no nome desenhar tabela. E após isso, eu vou desenhar essa linha na diagonal, ou seja, eu vou clicar aqui no canto superior esquerdo e arrastar até o canto inferior direito. E está pronto. Eu só vou clicar aqui novamente em desenhar tabela para sair dessa ferramenta. E está pronto aqui a nossa tabela do segundo modelo que a gente utilizou. Bora o próximo aqui para a terceira tabela, que também já tem algumas opções aqui diferentes, né? Que a gente pode observar aqui que o nome aqui do lado está com o nome nível avançado com uma direção para cima, né? Ou seja, ela está na vertical. Como que a gente vai conseguir ajustar isso daí? É o que a gente vai aprender agora. Então, vou clicar aqui abaixo da tabela, vou pressionar Enter. O ideal é vocês irem fazendo, pode ir pausando o vídeo e ir fazendo aí para vocês praticarem melhor como inserir essas tabelas e ir formatando também passo a passo. Depois vocês podem rever a aula para pegar melhor, beleza? Então bora lá, já deixei o cursor do mouse aqui abaixo para a gente inserir a próxima tabela. E o que, que a gente vai ter que fazer? Saber quantas colunas tem e quantas linhas tem na nossa terceira tabela aqui, no nosso terceiro modelo de tabela. Então, nesse estilo aqui, quando tem uma célula que o conteúdo dela está em uma posição diferente, a gente tem que observar o seguinte nessa daqui, ó. Essa coluna, ela conta como uma coluna inteira. Então, vai ser uma coluna, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colunas. Agora a gente vai contar as linhas. A gente vai começar a contar daqui, no final aqui, porque tem conteúdo até aqui, nessa linha aqui embaixo, onde está o 30, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 linhas e vai ser 6 colunas. Então, a gente já sabe quantas colunas tem, quantas linhas tem que a gente vai ter que inserir na nossa tabela. Vamos voltar no Word, inserir tabela, inserir tabela. Tá vendo como é bom usar esse recurso? Que aí agora a gente já vai definir. Colunas são 6, linhas 15. Pressiona OK. Pronto. Está aqui a nossa tabela inserida e só é inserir as informações aqui agora. E depois, por último, que a gente formata, tá? Então, vou voltar aqui no modelo de tabela. E o que eu vou ter que fazer aqui? Tá, só um adendo aqui, pessoal. O seguinte, ó. E aí, às vezes a gente vai contar quantas colunas tem ou quantas linhas tem. A gente precisa, às vezes conta errado, né? E falta uma linha,
passa uma coluna, falta uma linha. E vamos supor que você quisesse inserir mais uma linha aqui. Só é você clicar dentro, uma linha abaixo, vamos supor. Você clica dentro da última célula, vai lá em tabela layout e aqui tem essas opções, ó. Inserir linha acima, vai inserir acima. Inserir linha abaixo, vai inserir linha abaixo. Inserir coluna à esquerda, ela vai inserir uma coluna à esquerda. Inserir coluna à direita, vai inserir uma coluna à direita. E se você quiser excluir, você seleciona, é ideal você selecionar, e você vir aqui, ó, excluir linha. Se você selecionar essa coluna, você vai vir aqui, ó, excluir coluna. Se você quiser excluir célula, determinada célula, você clica na célula, excluir célula, beleza? E se você quiser excluir a tabela, só clicar em excluir tabela. Só que tu seleciona aqui, vai lá em excluir tabela, beleza? Pronto. Agora voltamos ao modelo da tabela. Vamos fazer, primeiramente, aqui é a mesclagem, né? Vocês já sabem o que é a mesclagem, é você eliminar as divisões entre uma célula e outra. Então, aqui em nível avançado, a gente vai ter que a gente já sabe que é essa coluna completa, não tem nenhuma observação a fazer. A gente vai lá na nossa tabela, seleciona todas as linhas aqui, todas as células, na verdade, todas as células dessa primeira coluna, vai lá em tabela layout e clica no nome mesclar células. E pronto, já fizemos a primeira alteração. E aqui em cima a gente vê que o curso de férias, onde é o título, ele não tem nenhuma divisão. Então essa primeira linha, pulando dessa célula para cá, a gente já pode selecionar todas as células e vai lá em mesclar a célula, clicou, e aí a gente vai descer até aqui embaixo e vai ver ó, que aqui em aulas dadas em dezembro, a gente conta aqui, ó, como é que a gente sabe como mesclar? Só é contar se tem divisão em cima, ó, e embaixo não tem nenhuma. Então tem uma, duas, três células sem divisão. A gente vai fazer o quê? Selecionar uma, duas, três células e mesclar essas três células. A gente volta lá no Word, conta uma, duas, três células, vai lá em tabela, layout e clica em mesclar células. Aí a gente vai fazer a mesma coisa embaixo. Observe que embaixo também são três células que a gente tem que mesclar. A gente volta aqui, seleciona três células e clica em mesclar. Pronto. Dividimos aqui, selecionamos. E o que a gente vai ter que fazer aqui agora? Do lado onde tem os totais aqui, né? Das aulas de dezembro e janeiro. Observe que aqui já não vão ser três, vai ser só duas células que tem aqui em cima, ó. Então a gente vai voltar lá na tabela, selecionar uma, duas, mescla, seleciona mais embaixo, uma, duas e mescla. Pronto. Agora o que eu vou ter que fazer? Vou inserir todas as informações aqui, tá? Nível avançado aqui, pessoal, você vai inserir normal, tá? Avançado. Nível que a gente pode colocar o acento, beleza? E agora eu vou pausar o vídeo para inserir todas as informações da tabela e já já eu volto. Prontinho, pessoal, as informações inseridas. Se a gente voltar no modelo de tabela aqui, a gente já pode começar a formatar. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar o negrito ali no título curso de férias. A gente vai selecionar, voltar aqui com vocês aqui na página inicial, negrito, centralizar, pronto. Na segunda opção aqui de alunos, dezembro e janeiro, a gente pode selecionar tudo, deixar negrito. Falta notas e falta notas aqui, a gente também vai deixar negrito. E o seguinte, observe que dezembro eu não mesclei aqui, né? Que a gente tem que mesclar, porque se a gente voltar aqui, ó, observe que dezembro ele não tem divisão aqui em cima. A gente pode fazer depois, não tem problema. Você pode inserir os dados, ó, igual eu fiz aqui, aí você seleciona as duas células que você não quer a divisão, vai lá em tabela layout, mesclar células, pronto. Aí você quiser, você já seleciona aqui e já centraliza. A gente vai selecionar novamente aqui de janeiro as duas colunas, vai lá em mesclar célula, clicou, a gente vai selecionar aqui novamente e centralizar. Pronto, a gente volta aqui, dezembro, alunos, a gente voltar aqui, já está tudo ok. Aqui embaixo é interessante,
A gente colocar negrito também aqui no nome aqui, ó, aulas dadas em dezembro, a gente seleciona, põe negrito. Igual eu falei, aqui é indiferente, você vir aqui ou você voltar lá em página inicial, beleza? Pode colocar em um lugar ou em uma opção ou em outra, não tem problema, beleza? E a gente observar as duas opções aqui de baixo, ele está centralizado. Então, eu posso selecionar as duas aqui, posso centralizar e pronto. Já está quase concluída a nossa tabela. O que a gente vai ter que fazer? Observa que essas bordas aqui, elas estão todas com uma espessura bem mais extensa, né? Espessura mais extensa aqui, que dá mais um destaque ali, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai clicar aqui dentro, vai lá em design de tabela, pegar o pincel e fazendo um por um, pode ir lá e mudar aqui a espessura, né? Escolher a primeira, eu não mudei porque é a primeira já que a gente vai utilizar ela mesmo. E a espessura a gente vai colocar 2 e vai clicar, segurar e arrastar. E fazer isso em toda a tabela. Fazer manual, você pode fazer? Pode fazer completamente aqui manual, tá? Pronto, eu contornei aqui. Se eu quiser, eu posso continuar manual, selecionando aqui, tá? Manual. Ou o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui em pincel de borda para tirar, selecionar toda a tabela e vir aqui, ó, em bordas. Como é em toda a tabela, se a gente observar aqui, ele está destacado em tudo aqui praticamente. Posso selecionar tudo de uma vez, vir aqui em bordas, todas as bordas, e ele vai mudar tudo. Ficou bem grosso aqui, eu acho que eu vou diminuir essa espessura, deixar em 1,5 e vou voltar aqui. Pronto. Tá concluído aqui a parte das bordas, beleza? Bem simplesinho de se fazer. Quando é toda a tabela, tem essa opção aí de selecionar e você escolher, por exemplo, se eu mudar aqui o formato para essa aqui, vamos supor, qualquer uma, só para vocês verem, vir aqui em borda, ó, clicar, ela já muda tudo, tá vendo? Bem estranho isso daqui. Deixa eu selecionar, chegou a dar uma agonia nas vistas aqui agora. Vou mudar, colocar aqui 1,5 novamente, vir em bordas e alterar. Quiser mudar a cor também, ó, só vir na cor, só que eu tenho que voltar lá em bordas e clicar novamente. Aí fica a critério de vocês, tá? Vou voltar aqui, colocar preto novamente, bordas. Pronto. Tá concluído? Ainda não. Falta um detalhe que é essa opção de formatação que é nova e que vocês vão aprender agora. É o nível avançado, ele está em outra direção, ele está no sentido vertical. E o que é que você vai ter que fazer? Selecionar o texto. Após selecionar o texto, você vai vir aqui, ó, tabela layout e vai procurar essa opção, direção de texto. Selecionou, vai lá em tabela layout. Quando você vê uma tabela com essa posição, texto aqui, ó, posição vertical, só é você fazer isso. Selecionou, tabela layout, direção de texto, clica uma vez. Ficou na vertical, porém com o sentido contrário do que a gente quer. Eu clico novamente, ficou no sentido que a gente quer. Agora sim, ó, começou de nível avançado. Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Se eu voltar aqui, observe que nível avançado ela está centralizada, porém ela está bem no meio da célula, tá? E tem esses alinhamentos aqui, mesmo ainda em tabela layout, tem esses alinhamentos aqui do lado de direção do texto, que também você pode utilizar, tá? É aqueles mesmos alinhamentos que a gente utiliza lá para centralizar, alinhar à esquerda, à direita. E nesse daqui, ele tem essa opção aqui, ó, centralizar. Só que quando você utiliza essa opção aqui, observa que ele centraliza bem no centro mesmo da célula, tá? Então, tá pronto aqui, ó. Se eu vou selecionar, colocar um negrito aqui e tá pronto. Aí aqui, o que que acontece aqui ainda? Observe que essa coluna ela tá mais estreita. Então, como é que a gente faz para diminuir o tamanho da coluna? Posiciona em cima dela e aproxima mais. Mas ela largou aqui, então o que que eu vou fazer? Tem que fazer assim agora, ó. Vamos lá ajustar uma a uma para ficar bonitinho.
posiciona em cima da coluna e vai alinhando. Pronto, mais uma tabela. Só faltou um detalhe aqui, que é a cor de fundo ali. Vou voltar novamente, posso selecionar. Vou lá na opção Design de tabela, sombreamento. Posso colocar qualquer cor, vou colocar um azul, um amarelinho aqui. Pronto. E tá com o sombreamento. Prontinho. Agora sim, nossa tabela tá concluída, beleza? E por último, a gente vai fazer essa tabela aqui com esses nossos números. Vamos fazer ela aqui agora. E vou clicar embaixo da tabela, pressionar um Enter. E nossa última tabela aqui do exercício desse vídeo. E essa última tabela a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer dessa forma. A gente vai contar, como sempre, quantas colunas a gente vai precisar e quantas linhas também a gente vai ter que inserir aí na tabela. Vamos lá? Essa parte, por último aqui, eu vou ensinar de uma outra forma para vocês, que também é bom que vocês vão aprender um outro estilo de dividir a uma célula, tá? Vamos lá, a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, colocar que tenha três colunas. Vou ignorar isso daqui, vamos supor que vocês esqueceram de contar aqui. Vou contar quantas linhas agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Então vão ser 3 colunas e 7 linhas. Vamos voltar lá no Word, inserir tabela, 3 colunas, 7 linhas. Pressionar OK. Tabela, trabalhar agora. O que primeiramente a gente vai fazer? A gente já sabe que aqui em cima, ó, ela não tem divisão. Então, o que a gente tem que fazer? Isso mesmo, mesclar células. Então, selecionar as 3 células. Vai lá em tabela layout, mesclar células. Tá pronto. Primeiro ajuste já feito. Pronto. Agora eu vou voltar aqui na tabela e vou fazer o seguinte, eu vou inserir todos os dados até 35.560 até aqui, ó. Vou deixar essa parte aqui por último, tá? Esses 4 dados aqui eu vou deixar por último. Vou pausar o vídeo e já volto. Prontinho, dados inseridos. Deixei essa última parte aqui. Eu vou formatar o restante da tabela para dar uma adiantada. Vamos pegar aqui, ó, esses 3 títulos aqui, eles estão em negrito. O que a gente vai fazer? Pode selecionar tudo de vez, problema, e colocar em negrito. Observe que o aumento da produtividade ele não coube aqui no tamanho da célula. Só que tem um detalhe, essa fonte aqui ela está bem menor do que o padrão. Então a gente vai diminuir aqui o tamanho de todas as fontes aqui. Acredito que esteja no tamanho 10. Vai selecionar toda a tabela. Como é que a gente seleciona toda a tabela? Só é vir aqui nessas setas, né, nesse quadradinho aqui, para poder clicar em cima, ele já vai selecionar tudo. Vai vir aqui o tamanho da fonte, colocar aqui 10, bacana. Vou deixar selecionado aqui ainda e está isso mesmo, vai ser tamanho 10. A gente vai clicar fora, que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, toda essa parte aqui, ele está com a letra um pouco inclinada. O que é isso daqui? Já mexe com formatação de texto. A gente vai selecionar toda a tabela aqui e utilizar a opção itálico, né? Que ela dá uma inclinadinha aqui na nossa fonte. Beleza? Prontinho. Mais um detalhe aqui agora. A gente vai fazer as bordas, tá? Como é em toda a tabela, então, a gente fez isso daqui na tabela acima. Então, a gente vai clicar para selecionar toda a tabela. Vai lá em Design da tabela. Clica lá em bordas. Aliás, só para reparar uma coisa, observe que é a mesma coisa em cima. Então, a gente vai voltar aqui e vai utilizar a mesma borda, que vai ser essa aqui. Se você quiser utilizar outra, pode ir treinando aí, botar outra cor, deixa eu colocar uma cor diferente aqui também. Colocar esse verde, fica muito claro. Colocar esse roxo. O tamanho da espessura vai ser 1,5 novamente. E aí eu vou vir em borda, todas as bordas, prontinho. E aqui vem a parte que eu falei com vocês que ia fazer junto aqui, que é
essas últimas células aqui. Ó. Observe que, vamos dizer que você esqueceu de inserir essa coluna aqui final, que ela é dividida em duas colunas, na verdade, né? Vai ser, aliás, vai ser 4 células ao invés de 2. Então, a gente vai ter que dividir uma célula em duas e a de baixo a mesma coisa. Então, aqui em cima a gente vai ter que fazer uma divisão. A gente vai clicar em cima dela, vai lá em tabela layout e aqui a gente vai procurar o nome, ó, dividir célula. Você vai clicar e você vai colocar o número de colunas que você quiser. Você pode colocar 3, 4, 5, 3, 4, deixa eu colocar 4 aqui para você ver. Ele dividiu em várias, ó. Se eu der um Ctrl Z, ele sai. Eu vou clicar aqui dentro de novo, vou lá em tabela layout, dividir célula. A gente só quer duas, a gente quer dividir em duas células aqui essa célula, né? A gente quer dividir ela no meio para ficar duas ao invés de uma. Vou deixar duas colunas, uma linha, dá um OK, dividiu. Vou ver qual é a informação que eu tenho que colocar. 12 meses, 18 meses. Clico do outro lado ou pressione a tecla Tab, ele pula. Meses. Embaixo a mesma coisa, né? Precisar dividir também a célula aqui. O que a gente vai fazer? Tá? Clicar aqui dentro, tabela, dividir células, número de colunas 2, número de linhas, como é a mesma coisa, né? Vai voltar, ver qual é a informação, 12,8% e 16,9%. Pronto, está concluído aqui mais uma tabela. E, por exemplo, se você quiser inserir uma linha a mais, só para relembrar vocês, vamos supor que você quer uma linha aqui embaixo, clica aqui dentro, vai lá em tabela layout, inserir linha abaixo. Observa que ela inseriu. Ó. Se você quiser inserir uma aqui, você clica aqui. Aqui, vamos supor que abaixo do título você queria um subtítulo. Você clica aqui logo abaixo de empresas atendidas, inserir linha acima. Se você clicar dentro do título, você coloca inserir linha abaixo. Para excluir, você clica dentro aqui, como está mesclada, você clica dentro dela, excluir linhas. E no último aqui, seleciona ou clica aqui dentro, excluir, se for a linha toda, né? Excluir linhas. E a gente encerra aqui a nossa atividade de tabelas. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aí abaixo se você conseguiu realizar todas as atividades aí desse vídeo certinho, se teve alguma dificuldade. E já deixa aquele like maroto e, claro, não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.